Five Nights at Freddy's Into the Pit é facilmente um dos FNAFs mais diferentes que já fizeram. E mesmo sendo relativamente simples, eu digo com tranquilidade que é um dos melhores da franquia. Nesse jogo, diferente da maioria dos jogos onde somos um guarda noturno, nós somos uma criança chamada Oswald, que está em uma cidade no interior dos Estados Unidos junto de seu pai, que perdeu o emprego por causa do desligamento de uma fábrica muito importante da cidade, e agora, enquanto ele tenta arranjar um emprego novo, ele deixa seu filho uma pizzaria para ele passar o tempo. Esse é o começo literal do jogo, mas antes de falar efetivamente dele, eu vou dar um breve contexto da franquia para quem não conhece ou não lembra direito. Bom, basicamente existe uma franquia de pizzarias muito famosa chamada Fred Fazbear's Pizza, conhecida por seus animatrônicos Fred, Bonnie, Chica e Foxy, porém, depois de alguns acontecimentos meio sombrios, diga-se de passagem, começou a ser tratada como uma pizzaria amaldiçoada. Enfim, eu não quero entrar muito a fundo na história, até porque o foco do vídeo é falar desse jogo em si. Mas basicamente esse é um breve mesmo resumo da franquia. Um detalhe importante também, antes de eu começar a falar da minha experiência, é que esse jogo é baseado em um livro de mesmo nome, o Into the Pit, da série de livros Fazbear Frights. Olha, eu particularmente não sou muito fã de jogo de terror porque eu sou extremamente cagado. Porém, essa é uma franquia conhecida pelos seus jumpscare e não o terror psicológico. Então é bem de boa, mas ainda assim, o jogo é muito bem ambientado. E indo para a parte que interessa, para ser um pouco mais fácil de entender e até mesmo de eu falar, eu vou separar em 3 áreas: história do jogo, gameplay, mecânicas e tudo mais, e a ambientação. Como eu disse antes, estamos na visão de uma criança chamada Oswald, que foi deixada por seu pai na Jeffrey's Pizza. Até porque, como ele está desempregado, ele precisa arranjar um emprego. Para Oswald não ficar entediado em casa, ele o deixa nessa pizzaria. Só que, na hora de nos buscar, o nosso pai acaba se atrasando como sempre, e para assustar ele, para ele não se atrasar mais, porque a gente não gosta disso, nós vamos para a piscina de bolinha. Mas, assim que entramos, acabamos em um lugar completamente diferente. Quer dizer, como se fosse o mesmo lugar, só que misteriosamente mais arrumado e bem mais lotado. Depois de conversarmos com algumas crianças, percebemos que estamos no passado. Então, após jogar com os nossos novos amigos, decidimos brincar de esconde-esconde. Porém, quando estamos escondidos, a energia cai e vemos um coelho dourado passando por nós. Ao sairmos e procurarmos nossos amigos, nos deparamos novamente com ele em uma cena terrível. Depois de se deparar com essa cena, nós fugimos correndo pela piscina de bolinha, onde encontramos nosso pai e o Jeffrey. E ao vir nos dar uma bronca, nosso pai acaba sendo puxado para ela e sendo substituído pelo coelho. E, a partir daí, a história é basicamente a gente tentando salvar nosso pai que está preso no passado. Ah, e vale ressaltar aqui também que depois disso nós ficamos alternando entre passado e presente, tendo que lidar com nosso pai no presente, que está possuído pelo coelho dourado. Então, depois disso, vivemos quase que uma vida dupla. De manhã vamos para a escola como uma criança normal e de tarde vamos para a pizzaria tentar achar nosso pai. Agora, já dentro do fator gameplay, temos alguns pontos bem interessantes a citar. Bom, em relação às mecânicas, temos coisas clássicas como correr, se esconder, lanterna e bateria. Mas também temos algumas que trazem uma imersão a mais para o jogo, como por exemplo o medidor de barulho, que mostra o quão altos são as ações que você faz, atraindo assim os animatronics para você. Agora em relação às estrelas do jogo, eles mesmos. Tem coisas muito legais, tipo o fato deles serem apresentados um a um, e que cada um tem um jeito diferente dentro do jogo. Exemplo, enquanto o coelho amarelo te caça, a Chica, ao te encontrar, ela só faz barulho para atrair. Então, se você achar ela, ela só vai começar a gritar, atraindo assim o coelho dourado. O Bonnie também te procura, porém ele tem uma mecânica a mais. Ele pode ficar escondido e acabar te surpreendendo, debaixo de uma mesa ou numa ventilação, independente. E assim dando uma maior variedade para o jogo em relação às mecânicas. E também existem vários minigames, não só os normais que já tem em outros jogos,
mas os de fliperama, tendo até uma máquina de recompensas. Ou seja, você vai lá, joga o minigame do fliperama, ganha um ticket, com esse ticket você pega um vale recompensa e pega nessa máquina. Fora que existem itens que você consegue com outras crianças, assim fazendo você ser obrigado a interagir com o mundo, alternando entre passado e presente para resolver os seus problemas. E com essa mecânica, existe uma grande variedade de itens diferentes que te deixam na dúvida: será que isso vai ser útil para mim ou não? Um detalhe na gameplay que deixa ela mais dinâmica é que, tirando o correio e a lanterna, todo dia na história temos ao menos 2 coisas novas para usar, mesmo que para usar só uma vez naquele dia, trazendo uma maior fluidez e riqueza na nossa experiência. Aqui é um ponto crucial na experiência e que eles fazem com muita maestria. Naturalmente, em um jogo de terror, a ambientação é extremamente importante. Mas como além disso o jogo se passa em 2 anos diferentes, essa ambientação tem que ser mais trabalhada ainda. E sério, aqui é tudo feito muito bem. Desde os momentos de tensão, tipo o ataque do coelho amarelo no começo, até os ambientes neutros, como a escola, em que você realmente entende o que se passa ali, quantas pessoas tem, ou até mesmo o que o nosso querido Oswald está sentindo. E isso tudo é feito através de informações visuais, a música, efeitos sonoros e nas falas quando interagimos com algo ou alguém. E a transição entre o passado assombrado e o presente neutro e solitário é muito bem tratada com esses aspectos. E que é algo que, mesmo sendo simples, deixa o jogo bem melhor. Além da ambientação de tempo e espaço entre os anos e os locais diferentes, também existem pequenos detalhes muito bem colocados para entendermos como o Oswald está lidando com o que está acontecendo. Até porque ele é uma criança que viu outras de um jeito não muito legal, e ainda por cima viu seu pai ser raptado e substituído por um coelho assassino. E aqui, novamente, eles usam muito bem, principalmente os recursos visuais e os diálogos de interação do nosso querido Oswald. E isso é um ponto muito positivo para o jogo, porque mostra que ele se preocupa com os pequenos detalhes que inconscientemente nos faz ficar mais imersivos jogando. Agora que já temos a base, eu posso falar sobre as diferenças desse jogo para o resto dos jogos da franquia. Esse é um dos jogos que fogem do padrão de guarda noturno instaurado lá no começo, mas vem sendo cada vez menos comum nos jogos, como podemos ver em Secret Breach e Secret of the Mimic, que também são dessa linha mais nova e fogem desse padrão assim como esse jogo. Além de fugir da fórmula padrão instaurada lá no começo, ele também fugiu do padrão que estava sendo estabelecido, de jogos mais trabalhados e com ambientes complexos e gráficos mais realistas. E com isso, pegou muita gente de surpresa e deixou a comunidade pensando que seria uma aposta ruim que iria piorar a franquia. Até porque a desenvolvedora já estava com uma reputação ruim, devido a lançamentos anteriores como Secret Breach, que chegou todo bugado. E com isso, deixou a comunidade pensando que seria uma péssima ideia adaptar um livro e de uma forma tão simples, diferente do que estava sendo tratado os jogos antes. Mas, com o lançamento oficial do jogo, a maioria foi surpreendida com um jogo cheio de conteúdo e muito rico, com uma ambientação e gameplay envolvente, uma trilha sonora muito boa e uma adaptação ótima e atraente para os fãs que já conheciam e para aqueles que nunca tinham lido o livro. Eu, particularmente, gostei muito da forma como eles trataram esse jogo. Diferente dos jogos anteriores que pareciam que eram feitos às pressas para lançarem o quanto antes, esse pareceu uma aposta feita com mais carinho e atenção, que, como todos sabemos, é o essencial para um videogame. E essa mudança de estilo para um estilo mais simples foi uma decisão extremamente assertiva para a franquia, porque com isso eles entenderam que, por mais simples que fosse o jogo que eles criam, se feito com carinho e atenção, com cuidado aos pequenos detalhes, a comunidade irá abraçar da melhor forma possível. Essa fase que a franquia estava antes é uma ótima representação como a indústria dos jogos está caminhando. Lançar jogos às pressas, com gráficos realistas, porém com péssima otimização e pouca atenção aos detalhes, fazendo o jogo parecer grande com mapas gigantes e colecionáveis excessivos para mascarar a falta de conteúdo de verdade do jogo. E aí veio Into the Pitch, que mostrou que a maior parte da comunidade, seja de FNAF ou de jogos no geral, na maioria das vezes preferem um jogo feito com carinho e atenção, ao invés de jogos com gráficos incríveis e mapas excessivamente gigantes. A minha conclusão final para esse vídeo é que, mesmo sendo um jogo de 2 anos atrás, ainda é muito bom, muito convicto e interessante no que se propõe a ser.
tem qualidades excelentes e que, acima de tudo, é um dos jogos que mostra para as empresas que atualmente, assim como sempre foi na indústria, o carinho e a atenção são muito mais valorizados do que o exagero em quantidade e rapidez para ser lançado, mostrando assim que ainda hoje o simples pode ser incrivelmente bom.